Aleluia, esse é o nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que bom te ver aqui, adorando, servindo ao Senhor e sendo edificado pelas palavras da verdade. Você vai pegando a sua Bíblia, nós vamos abrir em 2 Crônicas 7 e 14. 2 Crônicas 7 e 14. Enquanto você vai achando, eu quero dar os avisos. Os avisos são bem simples. Essa semana as atividades são praticamente normais. Você sabe que toda sexta-feira tem uma tarde abençoada, denominada Tarde da Bênção. Sexta-noite sempre tem os casais conectados às 8 horas, às 20 horas da noite. E eu creio que não vai ter o culto mágico, os jovens sabem me dizer? Não vai ter, né? Porque os jovens estão no retiro. Então, nessa sexta não vai ter o culto dos jovens aqui da sede. No sábado nós teremos aqui uma atividade à noite, que é o nosso culto, mas eu quero convidar você para de manhã, se você puder, estar conosco aqui na sinaleira, vai ser aqui a nossa, né? Sinaleira aqui do Giasse, porque nós estaremos ajudando o CTV. O CTV, você já ouviu falar aqui, o Centro Terapêutico Vida, que trabalha no resgate de homens do mundo das drogas, do álcool. Você provavelmente conhece alguma família ou alguma pessoa que já foi destruído pelo álcool, pelas drogas. É bem provável que talvez na tua parentela tenha alguém. Pois é, já há décadas o CTV tem intervido e feito a diferença, muitos têm sido resgatados desse universo sombrio e, claro, a gente sabe que por mais que venha a ajuda do governo, a ajuda da igreja, a igreja, a Assembleia de Deus e todas as congregações é quem faz a arrecadação de alimento e coloca todo dia o pão na mesa desse povo. Você pode fazer parte de uma maneira até mais intensa. Não é só trazendo um alimento, mas, por exemplo, desse sábado nós vamos ter um pedágio. A gente conseguiu um espaço para fazer um pedágio na cidade. Ajuda a gente a pagar as despesas que nós temos lá. E você, se quiser participar conosco, a partir das 8h30 ali na sinaleira do Giasse, nós vamos estar ali e vamos fazer bonito e ajudar os nossos irmãos lá do CTV a resgatar essas vidas, ok? No domingo, normal as atividades aqui, 8h30, todo domingo 8h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Pastor, o que é a Escola Bíblica Dominical? O nome já diz, né? Você vai aprender da Bíblia os princípios do reino de Deus. E uma coisa importante, às vezes as pessoas pensam que é só para adulto, mas todas as faixas etárias têm Escola Bíblica Dominical, desde o berçário, né, até as criancinhas de 3, 4, 5... para todas as idades, separadamente. Tem os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, e é sempre muito bom. Eu tenho falado e repetido, e vou repetir mais uma vez. Entre todas as habilidades humanas que nós procuramos desenvolver para nos aperfeiçoar, e eu sei que você está atento e está pagando um curso de inglês para o teu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, programação, informática, não tem problema, isso é muito bom, mas a habilidade mais importante que nós precisamos ter é sintonia com os céus, e uma delas é através da palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, o conhecimento sobre a eternidade. Não esqueça disso, valorize a palavra de Deus, vem para a Escola Bíblica Dominical. Depois tem manhã de celebração às 10h30 e à noite, um pouquinho mais cedo, porque nós vamos ter a ceia, tá? Domingo à noite, a Santa Ceia da Sede, 18h30, o culto está começando, tá bom? E aquele pessoal que se batizou, ou você que está vindo congregar conosco, já trouxe a sua carta, já procurou a mim, o pastor Aguiar, depois vai ter um café de integração, tá? É free, né? Não tem custo nenhum, você vem, participa do culto e depois a gente vai estar se confraternizando, tá bom? E, pessoal da liderança, obreiros, segunda-feira nós temos aqui um momento muito especial, que é a nossa reunião, a última reunião geral do ano, a partir das 19h30, tá bom? Eu quero aproveitar e falar para vocês de uma campanha que nós estamos no Estado. Toda a Assembleia de Deus do Estado, nós estamos mobilizados para um projeto chamado O Retorno. O que é o projeto O Retorno? A gente sabe que muitas pessoas já estiveram aqui, foram abençoadas, fizeram parte da nossa igreja, da nossa família The Blue, mas desanimaram no caminho, se entristeceram com alguma coisa, alguns não tiveram força para superar o pecado, outros, né, tiveram N situações que se afastaram, e nós estamos nessa campanha denominada O Retorno, porque no dia 24, aqui na sede,
nós vamos organizar um culto específico para novamente receber essas pessoas. Vai ter uma palavra direcionada para eles. E qual é o desafio? O desafio é você convidar aquela pessoa que você sabe que está parada, que não está indo mais em lugar nenhum, esfriou espiritualmente. Então, eu gostaria que os nossos obreiros já fossem nos corredores e entregassem esse papel. O que tem nesse papel? É um convite. A tua função é orar por essa pessoa e entregar esse convite para ele, para que no dia 24, no estado é dia 23 e 24, mas nós aqui em Blumenau vai ser no dia 24, e você então vai estar entregando na mão dessa pessoa e falando, olha, nesse dia, quero te encontrar lá na igreja, há uma palavra de Deus para você, nós estamos sentindo a tua falta, é tempo de você voltar, e nós vamos ver muitas pessoas voltarem a fortalecer a fé, amém? Então, você vai recebendo, entrega para essa pessoa, mas não esqueça, ore, já começa hoje, orando por essas pessoas, você tem toda a semana que vem para entregar esse convite para ela, mas as tuas orações já precisam estar ativas em prol dessa pessoa, para que Deus esteja tocando no coração dela, as barreiras caiam por terra, ela volte novamente, viva tudo que Deus tem reservado para ela, amém? Então, nós vamos lá para a palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14. Deus tem colocado isso no meu coração, de nós estarmos buscando a face dEle, a presença dEle, e esse é um texto clássico, bem provável que você já ouviu alguma reflexão a respeito deste versículo, e hoje nós, não sei se vai dar da gente terminar tudo, mas a gente vai começar, se não der, quinta-feira que vem a gente termina, tá? Mas eu creio que tem verdades importantes para o nosso aprendizado e para a nossa vida. Amém? Todos receberam, acho, o folhetinho? Então vamos lá para a palavra. Você pode acompanhar no Data Show ou na sua Bíblia, 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que palavra maravilhosa. Se eu perguntar para você, né, quantos aqui desejam que o Senhor ouça as suas orações? Todos nós responderemos amém. Quantos de nós queremos ter os pecados perdoados? Todos nós. Quantos de nós queremos ver a nossa terra, a nossa família, a nossa parentela, os nossos negócios sarado e indo bem? Todos vamos responder amém. Mas a gente precisa entender que antes desse então, antes de nós desfrutarmos dessas bênçãos, há algo a se fazer, há algo a entender, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Uma triste notícia que nós recebemos do Brasil foi a decisão do STF, né? E algumas pessoas falaram, pastor, fico desesperançoso com o nosso Brasil, quando coisas assim acontecem, né? Balança injusta. O que é para um, não é para outro. Um dos atendimentos dessa semana era de um marido que foi dar uma espiadinha na Oktober e acabou traindo a esposa e agora não sabe como contar, triste, arrependido, preocupado se o casamento vai ficar de pé. Também, nessa semana, uma mãe me procurou, desesperada, porque a filha de 11 anos havia tentado o suicídio. Um outro jovem queria a restauração do mundo das drogas e da criminalidade. E também tinha um outro homem entristecido pelos resultados do seu trabalho, como ele mesmo diz, a gente pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. A gente nada e morre na praia, as coisas não vão para frente. O que isso tem a ver, pastor? Todos esses exemplos e os atendimentos dessa semana. O que eles todos têm a ver é que eles estão em crises, em dificuldades, e a solução e a resolução para esses problemas é a mesma. E está aqui diante de nós. Nós estamos diante de uma frase que foi falada pelo próprio Deus há 3.000 anos atrás. É a solução
para aquilo que nós precisamos na coletividade e na singularidade. E muitas vezes o nosso coração está fechado para isso que Deus tem para as nossas vidas. E é muito interessante que essa é uma palavra que vem de Deus para Salomão, depois que ele constrói o templo, e ali, né, há uma manifestação de Deus, e é um versículo que vem pós também ao caos, porque o verso 13, Deus está dizendo, olha, se a terra estiver seca e não produzir, se os gafanhotos comerem o alimento da terra, se houver peste gerando doenças nas pessoas, então, escute isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos maus caminhos, então eu ouvirei. Crise chega para todos, crise todos nós passamos, a nossa nação tem também as suas crises, a tua vida também tem os problemas, e nós precisamos entender que, independente da gravidade do caos que nós vivemos ou da situação que nós passamos, em Deus há uma solução. E eu gostaria de, pelo menos, enfatizar duas áreas apontadas pelo Senhor que nos trazem essa solução. Nós precisamos entender, e a primeira lição que eu quero que você guarde no teu coração nesse texto é: antes das nossas ações, vem uma conscientização de quem nós somos, porque o texto deixa bem claro, Deus ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e antes dele falar o que esse povo deve fazer, ele deixa bem claro, é meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu creio que pelo menos umas 3 vezes, nas quintas-feiras desse ano 2019, desse púlpito, com este microfone, eu falei sobre a importância da identidade. Nós só vamos desfrutar o que Deus tem para as nossas vidas se nós entendermos quem nós somos. Eu creio que você já algumas vezes ouviu essa palavra aqui esse ano, se você veio nos outros cultos. Nós precisamos entender quem nós somos. Deus está aqui claramente dizendo, tem um povo que é meu. Esse povo é exclusivamente meu, e há 3.000 anos atrás, remetia-se ao povo de Israel. A partir de Cristo, está falando de nós, que somos o seu povo, que já passamos pela cruz, que fizemos uma aliança com o Senhor. Isso determinará todas as outras coisas, os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos propósitos, os nossos alvos, a maneira de nós triunfarmos ou não. Tudo depende dessa consciência da nossa identidade, ser povo de Deus. Essa semana alguém me procurou também dizendo, pastor, eu não entendo por que as coisas não dão certo, nada vai para frente, parece que tem uma maldição, e há uma maldição, né? A pessoa falou sobre a minha família, passa de pai para filho, e a pessoa falou no casamento, e também os antepassados mexiam com macumbaria, e essa pessoa falou isso para mim, o que eu faço, pastor? Eu disse, olha, 2 coisas, você precisa entender. Primeiro, é mais simples do que você imagina. O primeiro passo é fazer uma aliança com Deus. Agora, pode custar um preço mais caro do que você está disposto a pagar, porque é tudo. Você precisa fazer uma entrega total ao Senhor, para desfrutar da aliança com Ele e ver as maldições quebradas. E você triunfar, prosperar, desfrutar das bênçãos que Ele tem. Nós precisamos entender isso. Tudo começa a se solucionar a partir da consciência que nós temos, que já somos povo de Deus. Pastor, eu não tenho essa consciência. Então se renda totalmente ao Senhor, se entregue a Ele e passe a ser povo dEle. Porque nós vamos ver a Bíblia toda, o Senhor enfatizando isso. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Ou seja, tentando trazer o povo para essa conscientização. E como eu disse, isso determinará todos os nossos próximos passos. É coisa que até criança entende. Há uns 3, 4 anos atrás, dia 31 de outubro, Halloween, né, eu me lembro que a minha filha chegou contando o questionamento de uma amiguinha na escola. Tá, por que você não vai vestir de bruxa e participar dos dias da bruxa? E ela explicou para a amiga, né? Eu não participo disso porque eu pertenço a Deus. Olha só, sabe quem é, consequentemente, ela sabe o que pode e o que não pode, o que participar e o que não participar. Me lembro de uma história antiga, né? O pastor Gessé não está aí, então eu posso falar, né? Senão ele vai ficar bravo comigo. Ele é o pastor dos jovens hoje aqui. O Gessé, quando ele tinha uns 5, 6 anos, ele era muito levado, mas muito levado.
Quando vocês veem o pastor Jessé sendo essa bênção que ele é hoje, vocês levantam a mão para o céu e vocês dizem, Deus é Deus mesmo, faz milagre. Porque ele era muito, mas muito, assim, ó, se você imaginou um menino levado, multiplica por 10 era o Jessé. Daí uma vez, o menino provocando, ele revidou e bateu no menino. E daí no meio, estava brigando com o menino, ele disse ainda para o menino, eu só não te bato mais porque eu sou crente, viu? Olha só, mas uma criança na sua inocência, ele tem consciência do que é, e consequentemente isso influencia o comportamento dele, coisa que até criança sabe, e isso precisa fazer parte da nossa compreensão também, meus irmãos, porque se eu sou de Deus, eu não posso ir em qualquer lugar, falar qualquer coisa, viver a vida de qualquer jeito. Se eu sou de Deus, eu preciso seguir os padrões de Deus. E o Evangelho deixa bem claro, é ser sal e é ser luz. Então, quer começar a viver esse triunfo sobre circunstâncias que você está vivendo? Entenda a sua identidade, você é filho de Deus. Consequentemente, você vai desfrutar dos privilégios. Quais são os privilégios? São muitos. Os mais importantes da vida são para os filhos de Deus, que são a eternidade, que é a salvação, quer ter uma paz verdadeira no coração, quer desfrutar de um amor genuinamente verdadeiro, que é não sofrer opressão dos demônios, mas pelo contrário, se você é filho de Deus, você tem autoridade sobre as forças malignas, e tantos outros privilégios, mas lembre, todo privilégio é acompanhado de responsabilidade, você é responsável também por viver no padrão de Deus. Essa consciência é o primeiro passo para você conseguir viver as soluções, e viver um novo tempo para a sua vida, um avivamento. Eu fico abismado, quando nós estamos aqui no mês de novembro, dezembro, e você começa a conversar com as pessoas sobre a listinha de janeiro, de 1º de janeiro, sabe a listinha? Não, esse ano vai ser assim, esse ano a minha vida espiritual vai ser um avivamento, esse ano, chega em novembro, dezembro, o discurso é só de frustração, porque pega aquela listinha e isso vai ficar para o ano que vem, vai ficar para o ano que vem, vai ficar para o ano que vem, vai ficar para o ano que vem. Os projetos não aconteceram. Aquilo que nós falamos no início, patinando, não sai do lugar, se repete ano após ano, mas Deus não quer isso para nós. Nós precisamos todos os anos crescer, evoluir, melhorar. Nós fomos criados por Deus para edificar, para conquistar. Há algo que nos potencializa, que é o Espírito Santo sobre nós, e nós precisamos desfrutar isso, mas você tem que ter essa identidade bem definida, você é filho de Deus, viva como tal, e o primeiro passo já está dado. Segundo, o texto deixa bem claro, então se esse povo que chama pelo nome do Senhor, e daí começa a ficar um pouco mais difícil, ou não para aqueles que já passaram pela conversão, ou não, vai ser algo natural para aqueles que renderam-se ao Senhor, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos. Pelo menos 4 coisas fica bem claro. Pastor Ledial, por que você falou sim ou não? É difícil e não é? Escute o que eu vou te dizer. Boas intenções não te levam a praticar os caminhos de justiça e os princípios de Deus. Se não houver essa rendição total ao Senhor, o tempo inteiro você vai estar, literalmente, remando, se esforçando e não vai sair do lugar. Porque é só uma rendição total que faz você desejar o Senhor e sacrificar a carne, matar a carne. Por que muitas pessoas não conseguem vencer os vícios? Por que muitas pessoas não conseguem ser um homem fiel à esposa, uma mulher fiel ao marido? Por quê? Não, pastor, vem uma força muito maior que eu posso controlar, é claro, porque não foi crucificado ainda com Cristo. E todos os dias você precisa sacrificar a carnalidade, viver para Cristo. A rendição total vai fazer com que esse processo de santificação, de humilhação, de oração, de desejar o Senhor se torne natural. Senão, é artificial. Se não houver uma conversão genuína ao Senhor, você não vai conseguir. Vai manter as aparências durante um tempo, mas chega um momento que as coisas realmente estouram e a máscara cai.
Por isso que a proposta do Evangelho nunca é usar máscara, pelo contrário, seja sempre você, mas um você transformado, renovado, mudado pelo Espírito Santo. O texto vai dizer então, primeira proposta, e isso aqui é interessante, né? Porque assim, essas são orientações de quem sabe qual é o caminho da vitória, do avivamento, da conquista, e ele, além de nos mostrar, é aquele que pode nos ajudar. Então assim, não é o pastor Lediel que está falando, faz isso que vai dar certo. Não é o pastor Aguiar, não é um irmão, não é uma irmã. Eu sei que conselhos tem muitos, mas nós estamos vendo o conselho do autor da vida. Ele está dizendo para nós, filho ou filha, quer ver solução, quer ver mudança, quer ver avivamento, quer conquistar aquilo que foi prometido a você? Primeiro, se humilha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ô, coisa difícil hoje, não é? Ô, geração de coração endurecido. Você quer ver? Quando chama o pastor no aconselhamento matrimonial. O que eu tenho visto nos aconselhamentos matrimoniais que a gente tenta ajudar? Primeiro, desculpa. Pastor, está assim porque o fulano é assim, e procurando colocar a culpa sobre o outro. Ele faz isso, ela faz isso, então eu só reajo ao que ele faz, eu só reajo ao que ela faz, e por isso não está dando certo. É raro você encontrar alguém que diz, pastor, eu sou ruim de coração, eu falo o que não deve, eu não consigo controlar a minha ira. E é por isso que muitas vezes não tem solução. A palavra está nos dizendo, primeiro caminho, se humilha. Não é os outros te humilharem, é você se humilhar. E como o texto bíblico vai dizer, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Então, parece estranho o que eu vou dizer para vocês, mas a vitória começa com choro e arrependimento diante de Deus. Por quê? Porque isso também vai fazer com que as suas orações sejam ouvidas. Orgulho, altivez, são bloqueios para que os céus te alcance, filho. Se lembra do próprio Jesus contando uma história para ilustrar isso? Porque 2000 anos atrás, quando Jesus caminhava aqui, tinha gente arrogante, gente espiritual. E daí Jesus conta a história do publicano e o fariseu. Fariseu eram os mais religiosos da época, publicano era os mais desprezados, porque cobrava impostos do povo para passar para os romanos, gente que todo mundo odiava. Daí está lá, olha só, a oração do fariseu: Deus, eu te louvo, porque eu não sou pecador como esse povo. Eu te louvo, porque eu dou o dízimo, eu jejum, eu vou na igreja, eu vou no templo. E ainda aponta, não sou como esse publicano, traidor da nação, miserável. E daí o publicano, sabe como é que o publicano estava fazendo? Ele não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Ele só dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe como que Jesus conclui essa história? Ele conclui dizendo: eu digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem que se humilhar diante de Deus. E lembra o que eu falei? Se você sabe que você é de Deus, é o povo dele, isso aqui se torna natural, sabe por quê? Quem é povo dele, sabe o tamanho da sua pequenez e a grandeza do Senhor. Não tem como ficar se achando, ser orgulhoso, olhar de cima para baixo para os outros. Se você é um cristão verdadeiro, se você já teve uma experiência com Deus, não tem como. Por isso que o próprio Jesus ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não fala, aprenda como eu prego, aprenda como eu faço os milagres, não. Aprenda de mim que sou manso e humilde. A humilhação, a humildade diante de Deus é caminho de vitória. A gente precisa vencer a famosa síndrome de Nabucodonosor. Se lembra desse rei da Babilônia, Nabucodonosor? O camarada se achava muito. Teve 2 avisos em sonhos para ele se arrepender. Sonhou com estátua, sonhou com uma grande árvore, mas a árvore foi cortada.
Aquele grande rei ficou louco. Deus fez ele ficar louco. E a loucura dele foi tanta que ele passou a pastar com os bois, comer grama, nu, pegando sol, pegando chuva, virou um bicho, até que, quando voltou à consciência, se arrependeu, e daí escreveu para todos os povos, dizendo, realmente a gente não é nada, mas Deus, Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele pode, Ele é soberano, a grandeza de Deus. Quer vitória, meu filho? Quer vitória, meu irmão? Saiba quem você é e entre pelo caminho da humilhação diante de Deus. E depois o texto diz, orar e buscar a minha face e me buscar. Isso aqui já foi até falado hoje, o pastor Aguiar já pregou hoje aqui sobre oração. Mas quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar essa característica, diante de todos aqueles, sendo praticada por todos aqueles que viveram o sobrenatural, que romperam, que conquistaram, que foram diferencial na sua geração. Desde um Abraão clamando e orando para o livramento de Ló, até o próprio Jesus. Você pega personagem por personagem, você vai ver Moisés orando, você vai ver Josué orando, você vai ver Jacó orando, você vai ver Esther orando para que o povo não fosse morto, você vai ver oração, oração, oração. E quando a gente vai além das Escrituras, você para olhar a caminhada do povo de Deus no decorrer da história da humanidade, que você vai encontrar o poder da oração. As maiores expansão da fé cristã, principalmente depois da Reforma Protestante, aconteceram regados por orações. Você vai ver um grupo chamado Morávios, eles ficaram orando 100 anos ininterruptamente, e as diferenças aconteceram. Você quer um exemplo contemporâneo? Dá uma olhada no que está acontecendo em Kansas City, o ministério IHOP, 18 anos de oração ininterrupta, estão orando nesse momento, lá em Kansas City. Ou seja, um sai da oração e entra outro. Sabe o que é 18 anos sem parar de orar? É o que eles estão fazendo. Já assim, espalharam missionários por todo mundo, vem milagre atrás de milagre. É por isso que a receita é muito simples. Escuta isso que eu vou te dizer, escute isso. Por falta dessa sabedoria, o povo cai em tanta falácia, em tanta besteira. A pessoa liga a televisão e daí tem alguém dizendo, olha, se você comprar essa rosa ungida, você vai desencalhar. A pessoa bota fé naquilo lá. Não, mas se você comprar esse chaveirinho de tijolo, você vai receber uma casa. E a pessoa bota fé no chaveiro. E há coisas assim, atrás de coisas, misticismo, ignorância, besteira sendo dito. Caramba, você liga a televisão e você vê é tanta coisa errada, tanta coisa errada. Ou se você fizer 300 orações nesse terço, né, invocando a Ave Maria, ou tantas outras coisas. O Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho é, Jesus morreu, o véu foi rasgado para que você tivesse acesso a Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa do irmão, você não precisa da irmã, você não precisa do profeta, você não precisa de ninguém para fazer a ponte com Deus. Essas pessoas podem sim te edificar com uma palavra, podem te ajudar a desenvolver a tua fé, sim. Agora, a oração é você e Deus, e se você orar, você vai receber aquilo que Deus está reservando para você. Ora, coloque a sua fé em Deus. Agora, não seja ignorante, achando que vida de oração vai acontecer no estalar de dedos. Não. Vida de oração é como qualquer outro aprendizado da vida. Você pega esses meninos aí tocando violão e tal, pergunta para eles como é que foi. Sabe como é que foi? Foi dando nota errada. Foi com calo no dedo. Foi assim. Mas errava, continuava. Olha a pedagogia de um bebê nos ensinando. Já viu essas crianças quando começam a andar? Que coisa linda. Primeiro se engatinha, um se arrasta de bunda para trás e vai para lá e para cá. Daqui a pouco se levanta, fica e cai. Se levanta, cai. Passa alguns meses, está correndo e você, pai e mãe, fica de cabelo branco, não consegue pegar os meninos. Como que aquela criança que só ficava no teu colo porque não sabia andar, daqui a pouco está correndo? Foi praticando e não desistiu. Foi praticando e não desistiu. Como que eu aprendo a orar, pastor Lediel? Praticando e não desista. Não consegue ficar 1 hora de joelho? Ora 2 minutos, mais ora. Não consegue orar muito tempo?
Comece com pouco, mas ora 2 hoje, 3 amanhã, 4 depois, e vai, não desista, continua, vai colocando a sua fé em ação, vai desenvolvendo a sua fé na oração, e você vai ver grandes coisas acontecerem. Escute o que eu vou te dizer, nós aqui, não sei quantas pessoas nós estamos, talvez umas 400 pessoas aqui hoje, não sei, agora escute, se nós vivermos a proposta de Cristo na integridade, nós revolucionamos a nossa cidade. Você muda toda a sua parentela, você transforma o seu trabalho, você converte a sua família. Como, pastor Lediel? Eu me sinto tão pequeno e que a minha fé é tão pequena. Você é pequeno, mas em Deus você pode ser grande. A oração vai te aproximar de Deus e vai te dar estratégia para você vencer. A tua fé é pequena, a minha também pode ser pequena. Agora, esse pouco que você tem, use essa fé. Se você usar essa pouca fé que você tem, você vai ver um resultado. Esse resultado vai aumentar a tua fé, porque você colocou ela em ação e viu um resultado. Opa! Quando você vai para o próximo desafio, a tua fé já está maior, e você coloca a fé em ação, e aquele segundo resultado amplia mais a tua fé. E é nessa pegada que você vai crescendo, amadurecendo e vivendo o que Deus tem para você. Então, a vida de fé, a vida de oração é progresso, é desenvolvimento, o que não pode é voltar atrás. É por isso que nós fizemos esse desafio. Coloca a fé no Senhor diante de uma causa impossível. E se você teve a coragem, sair do teu lugar, vir para frente com esse propósito, coloque isso em oração juntamente conosco. Você vai ver, Deus vai intervir, a bênção vai chegar, porque é promessa dEle. E isso vai fazer com que você comece a ver o agir de Deus na sua vida. Escute o que eu vou dizer para você. Chega de você só ser um espectador, um ouvinte de testemunho. Chegou o tempo de você dar testemunho do que Deus tem operado na sua vida. Chegou o tempo de você viver os milagres que você ouviu. Ou será que o Deus que operou o milagre na vida do fulano é um Deus com menos poder que atua na sua vida? Não. Deus é Deus. Ele não tem limitação no agir. Porque uns estão desfrutando de mais unção, mais poder, mais milagre, estão andando e vivendo o sobrenatural, e eu estou vivendo essa vida. Dá uma olhada lá, vê como é que está a vida de oração dele, vê como é que está a conexão com o céu, vê como é que está a ativação da fé. Aí está a diferença. Então, não esqueça dessas verdades e desses detalhes. Eu vou ficar por aqui, e semana que vem nós vamos continuar. Daí eu vou falar então sobre converter dos maus caminhos e o resultado maravilhoso que nós temos através das propostas de Cristo para a nossa vida. Se coloque em pé. Escute o que eu estou dizendo para você hoje e vou terminar semana que vem. Deus já estabeleceu uma proposta para nós. E pelo menos 3 coisas você já entendeu aqui. 3 coisas. Primeiro, a tua identidade em Deus. Não abra mão disso. Você é filho, filha de Deus. Você é de Deus. Você é povo de Deus. Você não pode abrir mão disso. E se há, por acaso, alguma incerteza quem você é em Deus, se renda novamente. Mas não perca a oportunidade de ter essa conexão com Deus. Segundo, caminho da humilhação. Não estou dizendo para você ser vitimismo, porque nós já falamos contra isso também. Gente dodói, gente casca fina, gente que não pode falar nada que já está machucado. Não é isso. Não fique se humilhando diante das pessoas nesse sentido de vitimismo. Você se humilha diante de Deus, reconhecendo diante de Deus que você não é nada, reconhecendo a tua miserabilidade, reconhecendo os teus pecados. Isso, faça isso diante de Deus, porque esse é caminho de vitória. E entre pelo caminho da oração. A oração rompe as barreiras. A oração alcança o coração duro daquele teu filho, daquele teu marido, daquela tua esposa que você já falou 30 anos e não muda. A oração pode quebrantar e pode mudar. A oração alcança o coração dos juízes que não vão te receber se você pedir uma audiência com ele. E tem uma causa lá que é ele que precisa tomar uma decisão ao teu favor. A oração
faz com que Deus toque naquela vida. A oração levanta os doentes da cama. A oração coloca nojo do pecado no coração de um filho que está perdido, nojo de um vício que tem devastado o seu lar. A oração, descubra o poder da oração orando. A oração abre as portas do teu negócio. A oração atrai vendedor. Você que veio receber oração aqui, que tem cargo comissionado, a oração atrai comprador, atrai gente para os seus negócios. Você que é vendedor, a oração abre os céus para fazer com que você viva um sobrenatural. Chegou o tempo, escute isso, chegou o tempo de você não ter a sua vida regida apenas pelo que um pastor fala no púlpito, ou porque uma canção chegou lá no teu celular e você ouviu e aquilo te fez bem. Chegou o tempo de você ter experiência com Deus, e é a oração que vai te levar para esse nível mais profundo. Mas lembre, há um esforço a fazer, há um preço a pagar, há uma disciplina que precisa ser colocada em prática, porque boas intenções não te levarão a construir aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Tem que arregaçar as mangas, sim. Tem que voltar a acordar de madrugada para falar com Deus. Tem que separar um tempo, assim como você separa para fazer tantas coisas no dia. Tem que separar um tempo para estar de joelho aos pés do Senhor. Nós precisamos resgatar esse beabá e viver o diferencial que Deus tem para nossas vidas. Feche seus olhos, quero orar por você. Deus, nós ouvimos uma proposta que vem dos céus para a nossa vida, para nos tirar da mediocridade, da crise, dos problemas de vida, para nos fazer desfrutar do sobrenatural, para nos levar além. Nós precisamos e nós queremos isso. Portanto, Senhor, nós pedimos aqui pela tua misericórdia. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos humilhamos porque reconhecemos que nós essencialmente somos mal. Se não for a tua graça, o teu perdão, a tua purificação, nós já teríamos perecido, Senhor. E nós estamos aqui colocando, sim, um alvo, um objetivo, um propósito de oração para a nossa vida e para a nossa caminhada. Nós nos arrependemos, Senhor, por aquilo que nós temos negligenciado, na questão da nossa identidade, da humildade da vida de oração. Mas nós também estamos aqui, Senhor, fortalecidos com essa palavra, decididos a viver um novo tempo. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo se manifeste sobre a vida de cada um dos teus filhos, levando-os para um novo nível contigo. Rompa, Senhor, as barreiras que os amarram, quebra, Senhor, o jugo que tem impedido a vida de oração, que haja em nós um arder colocado pelo Espírito Santo, para nós estarmos na tua presença, e que nós possamos, Senhor, colocar a nossa fé em ação, e ver grandes coisas acontecendo. Eu peço, Senhor, que essa consciência que vem dos céus, permeie a nossa mente e o nosso coração nessa noite, e que haja sim, ainda em novembro, conquistas, vitórias, nova vida, novo tempo e projetos, em nome de Jesus, amém e amém. Então,